Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai fazer um jogo da velha no Android Studio. Vamos programar? Vamos começar criando um novo projeto, clicando em Create New Project. Vou escolher Empty Activity, clicar em Next. Estou utilizando aqui, vou usar a API 24. Escolher uma pasta onde eu vou salvar, vou chamar de jogo da velha. E aqui eu vou colocar o nome de jogo da velha. Finish, esperar o projeto ser criado. Com o projeto criado, eu vou deletar o Hello World, pois eu não vou utilizá-lo. Aqui na pasta Res, eu vou clicar com o botão direito, clicar em New e vou clicar em Android Resource Directory. Aqui o Resource Type vai ser do tipo menu, ok? Se você escolheu a Basic Activity ou outra Activity que já tenha o menu, então provavelmente você vai ter que olhar se você já tem uma pasta menu, né? Um diretório menu. Se você já tiver, você faz nele. Nesse caso, eu escolhi a Empty Activity. Ela não tem o diretório, ele precisou ser criado. Vou clicar com o botão direito, New, Menu Resource File. Aqui eu vou dar um nome para esse menu, vou chamar de menu principal. Você pode dar o nome que você quiser. Então aqui nesse diretório eu vou fazer o menu. Vou esconder aqui o project. Vou clicar em split para que seja mostrado o código, tanto o código quanto o layout. Eu vou criar aqui um item de menu, tá? Note que quando eu crio, ele me mostra uma mensagem de erro. Eu vou clicar nela aqui e vou colocar o set title. Ele quer que eu sete um título para esse menu. Então, esse título eu vou setar aqui no values strings. Essa string name, eu vou chamá-la de novo jogo. Opa, peraí, aqui eu não posso ter espaço, tá? Então eu vou chamar assim, novo jogo, e aqui sim eu vou colocar o nome dela como novo jogo. Fechar as strings, que eu não vou mais usá-la. Então aqui, ao invés de chamar esse título, eu vou chamar arroba string novo jogo, ok? Esse menu, além do título, ele precisa ter um item importante, que é o ID. Então, eu vou colocar Android, ID, e a ID, então, é arroba mais ID, vou chamar de item novo, que vai ser um item do menu novo jogo, ok? Na verdade, não tem esse ponto vírgula no XML, tá? Ponto vírgula é só lá no Java. Aqui eu vou colocar app show as action. E aqui no show as action, eu vou colocar if room. Aqui ele não entende, né, esse app, então ele tá me dizendo que se eu der um Alt Enter, ele vai adicionar esse esquema aqui e vai dar tudo certo. If room quer dizer se couber, então se couber aqui, ele vai colocar aqui nos itens de menu, senão ele vai ser um subitem dentro dos 3 pontinhos. Item novo é o nome do ID, como eu vou me referenciar a esse menu na hora do clique, né, e aqui a string, o nome que aparece pro usuário, ok? Então, agora, esse menu precisa ser chamado aqui na minha main activity.
Para chamá-lo na main activity, eu vou colocar um public boolean on create options menu. Quando eu começo a escrever, ele já aparece. Eu vou dar 2 cliques aqui. Então, ele me retorna o menu. O que eu preciso fazer aqui dentro desse método é inflar o menu, tá? A inflagem do menu é o recurso, então, que faz com que o nosso menu ali do XML seja compreendido aqui no Java. Para inflar o menu, eu coloco getMenuInflator.inflate e aqui eu vou colocar o caminho do menu. R.menu principal. Ele ainda está dando erro porque eu preciso passar como segundo parâmetro esse elemento aqui, o menu. A inflagem do menu já está feita. Agora, outro elemento muito importante é o clique no menu, que vai ser o public boolean options item selected, tá? Então, aqui, ó, ele me retorna como parâmetro o item que foi selecionado. Porém, para recuperar esse item, eu preciso de uma estrutura condicional. Poderia ser if. Nesse caso aqui, eu vou utilizar switch. Nesse switch, eu vou recuperar o ID. Então, eu vou colocar item.getItemID. Nesse caso aqui, eu estou recuperando, então, o ID, tá? E nesse caso, eu vou colocar case r.id.item novo, que é o item que eu quero que selecionar. E aqui eu vou colocar um break. Só tem um pequeno problema que não é 2 pontos, né? A estrutura switch, eu abro chaves aqui e fecho as chaves depois do break, tá? Então, aqui, caso seja, né, o item novo, o item clicado, então, nesse caso, ele vai iniciar um novo jogo, tá? Porém, como eu ainda não criei as estruturas de inicialização do novo jogo, eu vou colocar apenas um toast aqui para aparecer que realmente deu certo, ok? Então, get application context, inicializa novo jogo. Vou colocar aqui length long e aqui ponto show. Então, essa daqui é apenas uma mensagem, inicializa novo jogo, tá? Porque depois eu vou criar um método para inicializar um novo jogo e esse método vai ser chamado aqui, ok? Agora, aqui na minha... Bom, vou fechar esse menu principal, eu não vou precisar mais dele aqui. Então, aqui na minha main activity, eu vou colocar cada botão. Aqui eu vou arrastar um botão, só que eu não vou deixar dessa cor, nesse roxo aqui. Então, eu vou aqui em Colors, vou criar uma nova cor. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V para ficar mais fácil. A cor eu vou chamar de amarelo. E aqui eu vou trocar para um amarelo. Então, agora, aqui em themes, né? Eu vou trocar a color primary aqui, então, para amarelo. E do tema night, eu vou trocar também a color primary para amarelo. Dessa maneira, eu tenho os botões na cor que eu escolhi. Vou fechar essas janelas temas aqui, fechar aqui. Então, agora, esse botão, ele vai ser um botão quadrado assim. Eu vou tirar o text do botão, ele não vai ter texto, tá? Esse vai ser cada elemento, então, do meu jogo da velha, eu vou chamar de BT1 Refactor. Agora que eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Na hora que eu dou Ctrl V, opa, Ctrl C, Ctrl V. Ele duplica para mim. Tenho 2 botões. Vou dar Ctrl V de novo. Ele duplica mais uma vez. Nesse caso, eu tenho 3 botões. O
primeiro botão é BT1, o segundo botão vai se chamar BT2, Refactor. Cancel aqui, na verdade, ele chamou esse daqui de 2, né? Esse daqui vai ser o terceiro, Refactor. E este daqui é o BT2, o botão 2. Agora, eu vou selecionar os três. Selecionar o primeiro, segurar a tecla Shift, selecionar os outros dois, clicar com o botão direito e clicar em Chains, Create Horizontal Chains. Ele cria, então, ó, correntes horizontais para mim, tá? Este botão, ele vai ficar alinhado com o topo em 24 pontos e o segundo botão também alinhado com o topo em 24 e o terceiro alinhado com o topo em 24, para que eles fiquem alinhados. Agora, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar aqui para baixo, vou tirar esse alinhamento, né, que aqui o alinhamento vai ser diferente, então ele vai alinhar com o topo 24, e aqui eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, e Ctrl V. Com o topo não, né? Com o de cima. Então, ele alinha com o outro também, de maneira horizontal, vertical. Agora, eu vou selecionar os três, seguro um, seguro o Shift, seleciono os outros. Botão direito, Chains, Create Horizontal Chain. Agora, o último, né? Ctrl C, Ctrl V. Vou arrastar para baixo, vou tirar essa ancoragem que ele colocou, não é essa ancoragem que eu vou usar, vou alinhar com este, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V de novo, seleciono os três, botão direito, seleciono o primeiro, Shift, vou selecionar os outros. Botão direito, Chains, Create Horizontal Chain. Eles precisam estar alinhados primeiro, né? Vou fazer esse alinhamento, ó. Esses três estão alinhados ali com o de cima, esse com o de cima, esse está alinhado errado, né? Então, ele vai ser alinhado com esse em 24, esse também. A mesma coisa, ele vai estar alinhado com o de cima em 24 pontos de distância. Agora, esse é a mesma coisa, né? Eu vou alinhar com o de cima a 24 pontos de distância e este também alinhado com o de cima a 24 pontos de distância. Vou selecionar os três, Chains, Create Horizontal Chain. Agora, eles estão alinhados. Vamos virar... Olha só, fica alinhadinho também, tá? Então, esse daqui vai ser o nosso jogo da velha, ó. BT1, BT2, BT3, BT4, BT5, 6, 7, 8 e 9. Já tenho todos os botões, já tenho o evento toque. Então, agora eu vou criar as variáveis. Eu vou criar uma variável private int, que eu vou chamar de quantidade. Essa variável, ela vai servir para a gente ver quantas jogadas já ocorreram no jogo. Eu vou criar também uma variável inteira chamada jogador, que ele vai verificar quem é o jogador que está jogando nesse momento. No caso, o jogador 1, que seria o X, ou o jogador 2, que seria a bolinha. Em seguida, eu vou criar uma matriz bidimensional, uma matriz de inteiro, então, private. Uma matriz de inteiro, que eu vou chamar de mat, né? Então, ela é uma matriz bidimensional, né? Ela tem posições na horizontal e vertical. Aqui eu coloco new int, e aqui a quantidade, né, de posições. Ela tem 3 posições na horizontal e 3 posições na vertical, que no caso são os nossos botões aqui. Ela vai servir para a gente ver quem fez, né,
quem venceu. Então, né, quando a gente tiver 3 posições na horizontal, 3 na vertical ou 3 na diagonal marcadas, isso significa, né, que o jogo terminou porque alguém venceu. Então é para isso que ela vai servir. Em seguida, eu vou criar um private button, que eu vou chamar de B, então vai ser uma matriz também, né? Vou colocar igual a new button, com 9 posições. Então, essa matriz de buttons, ela vai mapear os botões. Em seguida, eu vou colocar uma string chamada ganhador, que vai armazenar o nome do jogador que ganhou o jogo. Outra string chamada jogador1, que vai mapear o nome que vai armazenar o nome do jogador 1, e outra string chamada jogador 2, que vai armazenar então o nome do jogador 2. Agora aqui dentro do evento onCreate, nós vamos inicializar as nossas variáveis. Então a variável quantidade vai receber 1, né, a primeira jogada. A variável jogador, ela também vai receber 1, começando com o primeiro jogador. E aqui, o B, né, que é o meu botão aqui, na posição 0, né? Então aqui, ó, eu tenho um vetor de botões com 9 posições. Então, esse vetor na posição 0, ele vai receber find view by id r.id.bt1. Vou fazer a mesma coisa 9 vezes para os 9 botões. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ctrl+C, Ctrl+V, que fica bem mais fácil. Então, a matriz tem 9 posições, que vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Ela termina no 8 porque começou no 0, mas são 9 posições. Porque toda matriz, né, ela vai começar no 0, tá? Então, aqui os botões, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Que são os valores aqui, ó, de cada um dos nossos botões, tá vendo? Todos os IDs dos nossos botões. Agora eu vou criar o meu primeiro método, né, aqui embaixo, que vai ser um método public void, que eu vou chamar de jogada. Esse método vai verificar, né, qual é cada jogador que está jogando, tá? Então, ele vai mapear aí qual jogador que está jogando. Ele vai exigir como parâmetro um botão, né, um int x e um int y, tá? Para que eu veja, né, em qual botão que foi feita uma determinada jogada de um determinado jogador. E esse botão tem a posição x e y, né, que é a posição horizontal e vertical do mapeamento do botão. Tá certo? A primeira coisa que eu vou colocar é o B, o botão, né, .set enable, e eu vou colocar como true. Por quê? Esses botões, eles vão ficar desabilitados. Posso fazer isso já, ó. Selecionar todos eles, a propriedade enable, elas vão ficar como false. Então, os botões vão inicializar desabilitados e eles vão ser habilitados somente a hora em que eu clicar no menu, né, no menu novo jogo. Então, a hora que eu clicar nesse menu novo jogo, aí sim, esses botões habilitam, tá? Então, nesse caso aqui, clicando no botão novo jogo, ele já vai chamar esse método jogada e automaticamente habilitar para true os botões. Então, agora eu vou colocar um if para verificar
qual jogador está jogando. Então, se jogador for igual a 1, nesse caso, então eu vou aqui mapear a minha variável mat para x e y, recebendo 1, tá? Que no caso aí é o jogador 1. E o botão b.setText na posição x, ou seja, a posição aonde ele marcou, né? O B, lembrando que o B é uma matriz de botões, então independente do valor dessa matriz, aonde ele marcar, ele vai aparecer o xizinho, tá certo? E aí, no caso, o jogador vai receber 2, né? Porque é assim que o jogador 1 jogou, então não vai ser mais o jogador 1. Ele vai passar a ser 2. E aqui eu vou chamar o ganhador como jogador 1. Se no caso, a hora que ele clicar em um desses botões, se por acaso ele ganhar, né? Então o ganhador já vai receber o jogador 1, para que eu consiga identificar qual que ganhou. Agora aqui eu vou ter um else, né? Então, se não for o 1, só pode ser o 2, né? Só tenho 2 jogadores. Então, o mat na posição x e y, ele vai receber 2. Aqui eu vou colocar essa mesma coisa, né? O b.setText, porém aqui não vai ser x, vai ser a bolinha, né? Eu vou colocar o O. E aqui o jogador recebe 1, porque o jogador 2 jogou, acabou a jogada dele. A próxima jogada é com o 1. E se por acaso isso daqui terminar o jogo, o ganhador recebe jogador 2, porque eu preciso exibir depois quem ganhar. Ainda acabou? Não, não acabou, mas eu vou rodar apenas para ver como tá ficando. No caso aqui, a única coisa que vai funcionar, né, é o novo jogo que vai chamar aqui o Toast, mas eu vou rodar apenas para ver como tá ficando. Aplicativo rodando, como vocês podem ver, né, ele inicializa com os botões desabilitados, como eu programei para fazer. Quando eu clico em novo jogo, ele aparece o Toast aqui, a mensagem inicializa novo jogo. Esse jogo tem uma continuação, eu vou criar outros métodos aqui para jogabilidade e também programar o botão novo jogo. Até a parte 2.